Olá! No vídeo de hoje eu convido todos e todas para uma experiência pedagógica. Hoje eu vou falar sobre Abdias Nascimento. Multiartista que era, deixou o seu legado por toda a cultura brasileira. Deixou o seu legado para a luta antirracista. Hoje vamos ter contato com as pinturas deste incrível artista. Para isso, eu vou apresentar para vocês o site do IPAfro, Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiras. É um site maravilhoso, super completo, tem um acervo incrível e eu quero muito que vocês acessem e conheçam esse site. Essa aula eu vou mostrar para vocês como acessar o site e como encontrar as pinturas do Abdias. Uma vez que vocês já conhecem o site, já sabem como acessar, depois vocês podem entrar no site e dar uma olhada em todo o acervo, vale muito a pena. Enquanto eu mostro para vocês as pinturas, eu vou ler a descrição que o site faz do Abdias Nascimento. Ou seja, enquanto vocês veem as pinturas, eu vou narrar para vocês toda a trajetória do Abdias. Eu vou ler para vocês a biografia do Abdias, texto que está disponível lá no site do IPA. Bom, pessoal, agora vamos acessar o site do IPAfro. A gente vai digitar ipafro.org.br. E aí vamos encontrar essa página que eu estou mostrando para vocês. São várias as informações contidas, inclusive sobre Abdias Nascimento. É um site bastante completo, tem um acervo incrível, vale muito a pena vocês acessarem. Para a gente acessar as obras de artes plásticas do Abdias, a gente vai aqui na barra pesquisa e clica em imagens. Vai aparecer essa página, acervo digital, e aqui em azul como link a gente tem Museu de Arte, Teatro Experimental e obras artísticas de Abdias Nascimento. E a gente vai clicar nesse daí. Aí vai abrir essa página com o acervo digital das obras do Abdias. Muito legal. E aqui uma breve introdução que eu vou ler para vocês. Então aqui a gente vai começar a ver então as obras de artes plásticas do Abdias. Abdias Nascimento é doutor honoris causa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Brasília, da Universidade do Estado da Bahia. Alistando-se no exército, Abdias Nascimento saiu da cidade de Franca em 1929 e foi para a capital paulista, onde participou da Frente Negra Brasileira da década de 1930. Foi organizador do Conselho Afrocampineiro, que protestou contra a discriminação racial e discutiu as relações raciais na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, em 1938. Participou dos movimentos de protesto contra o regime do Estado Novo, o que lhe valeu uma prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional. Por resistir à discriminação racial na capital de São Paulo, foi preso na penitenciária de Carandiru por 2 anos. Em 1943, fundou naquela instituição o Teatro do Sentenciado, cujos integrantes, todos prisioneiros, criavam, ensaiavam e apresentavam seus próprios espetáculos teatrais. Também ajudou a fundar o Jornal dos Prisioneiros. Fundou no Rio de Janeiro, em 1944, o Teatro Experimental do Negro, entidade que rompeu a barreira racial no teatro brasileiro. Foi a primeira entidade afro-brasileira a ligar a luta pelos direitos civis e humanos dos negros à recuperação e valorização da herança cultural africana. Denunciando a segregação no teatro brasileiro, sobretudo a prática de pintar atores brancos de negros,
para desempenharem papéis dramáticos. O TEM oferecia cursos de alfabetização e de cultura geral aos seus integrantes, empregados domésticos, trabalhadores e operários, desempregados e funcionários públicos diversos. Formou a primeira geração de atores e atrizes negros e favoreceu a criação de uma dramaturgia que focalizasse a cultura e a experiência de vida dos afro-brasileiros. Sob a liderança de Abdias, o TEM organizou a Convenção Nacional do Negro, Rio de Janeiro, São Paulo, 1945 a 1946, que propôs à Assembleia Nacional Constituinte a inclusão de um dispositivo constitucional definindo a discriminação racial como regime de lesa pátria e uma série de medidas afirmativas antidiscriminatórias. O TEM realizou também a Conferência Nacional do Negro no Rio de Janeiro em 1949 e o primeiro Congresso do Negro Brasileiro em 1950, Rio de Janeiro. Abdias foi um dos principais organizadores do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, entidade que lutou pela libertação dos presos políticos do Estado Novo, e editou o jornal Quilombo, Vida, Problemas e Aspirações do Negro. À frente do TEM, ele organizou ainda exposições artísticas e concursos de beleza. O concurso de artes plásticas sobre o tema do Cristo Negro, organizado pelo TEM, realizou-se na ocasião do 36º Congresso Eucarístico Mundial no Rio de Janeiro. À frente do TEM, Abdias mantinha contato com os movimentos de libertação africanos e com o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele e os artistas e intelectuais associados ao TEM eram os principais, talvez os únicos, partidários no Brasil do movimento da negritude. Entretanto, eles foram excluídos da delegação oficial brasileira ao primeiro Festival Mundial de Artes Negras, realizados no Senegal, como afirmação internacional do presidente senhor do valor da cultura africana e da negritude. A carta aberta a Dakar, escrita por Abdias Nascimento, denunciava o processo que levou a esta exclusão e foi publicada na prestigiosa revista Présence Africaine. Trata-se do primeiro protesto de um intelectual afro-brasileiro a ser ouvido por um público africano mundial contra a discriminação racial no Brasil. Entre 1950 e 1968, Abdias Nascimento era o curador fundador do projeto de Museu de Arte Negra, iniciativa do Teatro Experimental do Negro em cumprimento de uma resolução do Congresso do Negro Brasileiro em 1950. A exposição inaugural se realizou no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro no ano de 1968. Nesse período, Abdias atuava no Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, principal força política de oposição ao regime autoritário instituído pelo golpe militar de 1964. Pouco depois de inaugurar a exposição do Museu de Arte Negra, Abdias Nascimento viajou aos Estados Unidos com o apoio da Fundação Fairfield, com o objetivo de realizar intercâmbio entre os movimentos norte-americano e brasileiros de produção dos direitos civis e dos direitos humanos da população negra. Alvo da repressão policial do regime militar, ele não pôde retornar ao país
em razão das medidas autoritárias do Ato Institucional de número 5, promulgado em dezembro daquele ano. Durante 13 anos, viveu no exílio nos Estados Unidos e na Nigéria. Durante esse período, Abdias Nascimento participou de inúmeros eventos do mundo africano e outros organizados por entidades afro-americanas dos Estados Unidos. Assim, ele introduziu a população negra do Brasil ao palco da história africana mundial. Até então, os eventos internacionais africanos não incluíam quase nenhuma representação da América Central ou do Sul. Abdias Nascimento participou da reunião preparatória Jamaica, 1973, e do 6º Congresso Pan-Americano, em 1974. Participou do encontro sobre alternativas do mundo africano e 1º Congresso da União de Escritores Africanos em Dakar, em 1976, bem como do 1º e do 2º Congressos de Cultura Negra das Américas, Cali, Colômbia, 1977 e Panamá, 1980. Neste último, foi eleito vice-presidente e coordenador do 3º Congresso de Cultura Negra das Américas. Durante esse período de exílio, desenvolveu sua extensa obra de artista plástico, na maior parte pintura, que trabalha temas da cultura religiosa da diáspora africana e da resistência à escravidão e ao racismo. Suas telas foram largamente exibidas nos Estados Unidos, em galerias, museus, universidades e centros culturais como o Studio Museum em Harlem, universidades de Yale e Harvard, e o Museu da Galeria, Museu da Associação dos Artistas Afro-Americanos, o Museu Ilé Fé de Filadélfia, o Centro Cultural de Los Angeles e muitos outros. Em 1978, voltou ao Brasil e participou dos protestos e atos públicos das reuniões de fundação e movimento Racismo e Discriminação Racial, hoje MNU. Também ajudou a criar o Memorial Zumbi, organização nacional que reunia entidades de promoção dos direitos civis e humanos da população negra em todo o país. Ele serviu como seu presidente de 1989 a 1998. Retornando definitivamente ao Brasil em 1981, fundou o IPEAFRO, Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que organizou o 3º Congresso de Cultura Negra nas Américas, São Paulo, 1982, e o Seminário Nacional sobre 100 anos da luta de Namíbia pela independência, Rio de Janeiro, 1984. Esses eventos foram as primeiras oportunidades que o Brasil recebeu de uma representação do Congresso Nacional Africano, ANC, da África do Sul e da Organização do Povo do Sudoeste da África, SWAPO, da Namíbia. O IPEAFRO criou um dos primeiros cursos de preparação de professores para a introdução da história e da cultura africanas e afro-brasileiras no currículo escolar. O curso Sankofa, que se realizou na Pontifícia Universidade Católica e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no período de 1984 a 1995. Durante o exílio, Abdias Nascimento trabalhou com Leonel de Moura Brizola para criar a organização que viraria o Partido Democrático Trabalhista, PDT, do Brasil. Como resultado dos esforços pioneiros de Abdias, o partido incluiu a questão do racismo e da discriminação racial como prioridade no seu programa político nacional. Abdias Nascimento também liderou a organização do movimento negro dentro do partido. Entretanto,
Ele trabalhou de forma consistente para fazer da luta dos direitos civis e humanos dos descendentes africanos uma causa suprapartidária e uma questão política nacional. Candidato nas primeiras eleições do processo de abertura democrática para governos estaduais e municipais e para o Congresso Nacional, Abdias assumiu em 1983 como primeiro deputado negro a defender a causa coletiva da população de origem africana no Parlamento brasileiro. Na Câmara dos Deputados, ele introduziu projetos pioneiros de legislação antidiscriminatória e apresentou as primeiras propostas de ação afirmativa. Como integrante da Comissão das Relações Exteriores, ele propôs e articulou medidas contra o apartheid, de apoio ao Congresso Nacional Africano, ANC da África do Sul, e ao movimento pela independência da Namíbia, liderada por SWAPO, advogando o rompimento das relações com o regime sul-africano do apartheid. Como parlamentar brasileiro, Abdias Nascimento participou dos simpósios regionais e internacionais das Nações Unidas em apoio à luta do povo da Namíbia pela sua independência. São José, Costa Rica, 1983, Nova York, 1984. Também foi um dos principais atores no processo da criação da Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura para Assuntos Afro-Brasileiros, bem como na instituição do Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. Com o tempo, esta data tornou-se feriado oficial em diversos municípios e estados da federação e hoje é reconhecido e comemorado em escolas e centros culturais do país. Em 1988, Abdias Nascimento proferiu a conferência inaugural da série W.E.B. Du Bois de palestras internacionais, organizado e patrocinado pelo Centro Cultural Pan-Africano de Accra, Gana. No próximo ano, serviu como consultor da Unesco para o desenvolvimento das artes dramáticas e do teatro angolano em Luanda. Participou da diretoria internacional do Festival Pan-Africano de Cultura, FESPAC, e do Memorial Goré, ambos sediados em Dakar, Senegal. Ele também participou da diretoria internacional fundadora do Instituto dos Povos Negros, criado em 1987 pelo governo de Burkina Faso com o apoio da Unesco. Em 1991, Abdias Nascimento se tornou o primeiro senador afrodescendente a dedicar o seu mandato à promoção dos direitos civis e humanos do povo negro no Brasil. O governador do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, o nomeou titular da Secretaria de Defesa de Promoção das Populações Afro-Brasileiras do governo daquele estado, posição que desempenhou até 1994. Terminando o seu mandato no Senado Federal em 1999, Abdias assumiu como primeiro titular da nova Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do governo do estado do Rio de Janeiro. Em 1995, ele foi patrono do Congresso Continental dos Povos Negros das Américas, realizado no Parlamento Latino-Americano em São Paulo, na ocasião do terceiro centenário da imortalidade de Zumbi dos Palmares. Com um comentário do artigo 4, Declaração dos Direitos Humanos, participou do volume organizado e publicado pelo Conselho Federal da OAB por ocasião dos 50 anos desse documento da ONU em 1998. Entre outros comentaristas estavam personalidades como Rabino Henri Sobel,
o Prêmio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Evandro Lins e Silva, Dalmo de Abreu Dalari e João Luiz do Bock Pinot. Abdias Nascimento participou da iniciativa comparativa sobre relações humanas no Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos, organizado pela Fundação Sulista de Educação de Atlanta, Estados Unidos, envolvendo pesquisadores, intelectuais destacados em parceria com a sociedade civil organizada desses 3 países e uma série de reuniões, enquetes e eventos que produziu uma série de publicações sob o título Além do Racismo. O projeto desempenhou um papel importante na construção de pontes e intercâmbios, preparando o caminho para a participação desse país na 3ª Conferência Mundial da ONU contra o Racismo, a Xenofobia e outras formas correlatas de intolerância, realizado em Durban, África do Sul, em 2001. No processo nacional de organização da participação brasileira na Conferência de Durban, Abdias Nascimento atuou com destaque no Fórum das ONGs. Dessa conferência, ele foi um dos conferencistas principais. No ano de 2011, o Centro de Pesquisas das Culturas Negras do Sistema de Bibliotecas Públicas do município de Nova York, em Harlem, homenageou Abdias Nascimento com o Prêmio da Herança Africana Mundial, realizado na sede da ONU no 75º aniversário do Centro Schumber. O prêmio foi criado para reconhecer, naquela ocasião, 6 personalidades destacadas do mundo africano. Abdias Nascimento também recebeu o Prêmio Unesco na categoria Direitos Humanos e Cultura em 2001, bem como o Prêmio Comemorativo da ONU por Serviços Relevantes em Direitos Humanos em 2003. Bicentenário da Revolução do Haiti, o ano de 2004 foi definido pela comunidade internacional como Ano Internacional da Celebração da Luta contra a Escravidão e de sua abolição. Nesta ocasião, a Unesco criou um prêmio para reconhecer 2 intelectuais ativistas que dedicaram as suas vidas a esta luta e à luta contra o racismo e a discriminação racial. As 2 personalidades homenageadas com esse prêmio em dezembro de 2004, na sede da Unesco em Paris, foram Abdias Nascimento e Aimé Césaire. O ano de 2004, por ocasião dos seus 90 anos, o IPEAFRO realizou uma exposição retrospectiva e um colóquio internacional sobre a vida e obra de Abdias Nascimento no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. A exposição circulou em Brasília e em Salvador, Bahia, onde foi realizada como parte da 2ª Conferência Mundial de Intelectuais Africanos e da Diáspora em 2006, iniciativa da União Africana e do governo brasileiro. Nesta ocasião, Abdias Nascimento recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mais alta honraria outorgada pelo governo do Brasil, a Ordem do Rio Branco, no grau de comendador. A Câmara dos Vereadores do município de Salvador outorgou-lhe a cidadania soteropolitana e a medalha Zumbi dos Palmares 2007. Ele recebeu a homenagem do 4º Festival Internacional de Cinema Negro, em São Paulo, bem como o Prêmio Ori, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, pelo conjunto de sua obra literária. No ano de 2007, o ministro da Cultura outorgou-lhe a Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural e, em 2009, ele recebeu do Ministério do Trabalho a Gran Cruz da Ordem do Mérito do Trabalho. Ambos
são as mais altas honrarias do governo federal do Brasil em suas respectivas áreas. A Universidade Obafemi Awolowo de Ile-Ife, Nigéria, otorgou-lhe em 2007 o título de doutor em letras honoris causa. O Conselho Nacional de Prevenção da Discriminação do Governo Federal do México otorgou a Abdias Nascimento o seu prêmio em reconhecimento à contribuição destacada à prevenção da discriminação racial na América Latina, em 2008. Abdias Nascimento é autor de dezenas de livros publicados em inglês e em português. Além do já mencionado jornal Quilombo, editou duas revistas, Afrodiáspora, de 1983 a 87, Tot, 1997 a 99. Sua peça teatral Sortilégio, Mistério do Negro, de 1959, constituiu um marco nas obras de arte que tratam os temas das relações raciais e da identidade e cultura afro-brasileiras. Após 7 anos de censura policial, estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1957. Foi produzido em inglês nos Estados Unidos em 2 ocasiões, na Universidade do Estado de Nova York, em 1971, e em Los Angeles, em 1975. Sua antologia Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, 1961, é a primeira coleção de obras teatrais sobre o mesmo tema, e seu livro de poesia Axés do Sangue e da Esperança, Oriquis, 1983, constituiu um marco na literatura afro-brasileira. Depois de seu retorno ao Brasil, em 1981, continuou a exibir suas obras artísticas no Brasil e no exterior. Abdias Nascimento já foi descrito como o mais completo intelectual e homem de cultura do mundo africano do século XX. Obras Abdias Nascimento. Inspirado pela cultura africana, Abdias Nascimento começou a pintar durante o período em que realizava a curadoria no projeto Museu de Arte Negra. Suas primeiras telas surgiram em 1968, quando o poeta argentino Efraim Tomás Bo, antigo companheiro da Santa Irmandad Orquídea, lhe lançou o desafio de criar a sua própria arte. O pintor mineiro Sebastião Januário incentivou e testemunhou suas primeiras pinturas, participando na confecção de materiais. Neste mesmo agitado ano de 1968, Abdias fez uma visita de intercâmbio aos Estados Unidos, onde conheceu lideranças de movimento negro em franca ebulição. Visitou a sede das Panteras Negras em Oakland e participou de manifestações contra o apartheid na África do Sul e contra a Guerra do Vietnã. Quando o regime militar fechou o Congresso Brasileiro e promulgou o Ato Institucional de número 5, alvo de vários inquéritos policiais militares, se viu impedido de voltar ao seu país. A pintora Anne Bagley o abrigou em seu apartamento em Nova York. Usando palitos de fósforo e restos de tinta que a amiga jogava fora, Abdias pintava os primeiros quadros no exterior. Reunindo essas telas com algumas que havia levado do Brasil, realizou sua primeira exposição na Galeria de Arte do Harlem.
Durante o tempo de seu afastamento do Brasil, ele continuou exibindo suas telas em galerias, universidades e centros culturais em todas as regiões dos Estados Unidos. Abre aspas. Uma coisa sensacional aconteceu comigo. Bloqueado pelo inglês, desenvolvi uma nova forma de comunicação. Descobri que possuía uma outra forma de linguagem dentro de mim mesmo. Descobri que podia pintar. E pintando, eu seria capaz de mostrar o que o palavreado nenhum diria. Uma experiência difícil de explicar. O mais apropriado mesmo é dizer que os orixás baixaram e que pinto em estado de comunicação íntima com os orixás. Abdias Nascimento. Em 1982, a Fundação Nacional de Artes ajudou a trazer a coleção de pinturas de Abdias ao país para uma exposição realizada na Galeria Sérgio Millier, no Rio de Janeiro. Então, como a gente pode observar, as obras do Abdias são muito bonitas, tem uma beleza incrível e também nos leva a refletir sobre essa cultura africana. E para fechar agora, eu vou ler um texto de minha autoria que comenta sobre essa afirmação da cultura negra na sociedade. O negro sempre foi deixado à margem da sociedade. E como se não bastasse, mesmo após a abolição da escravidão, muitas de suas práticas culturais ainda estavam na ilegalidade. A nobre sociedade de olhares e gostos ocidentalizados cedeu espaço para o negro. Entretanto, impôs limites para esta inserção. O governo do país, logo após o término da escravidão, por meio de uma elite dominante, não hesitou em manter proibições da época da escravidão, obrigando os negros a ocultarem seu traço cultural mais marcante, a religiosidade, escondendo-se dos olhos da sociedade, pois tais cultos tinham um caráter clandestino e as pessoas que neles tomavam parte eram perseguidas pelas autoridades, destacou Pierre Verger em 1981. Portanto, a tradição cultural acabou virando caso de polícia. Mesmo perante todos os aparatos repressivos, os negros ainda assim lutavam para dar continuidade à sua cultura. Afinal, a escravidão não conseguiu apagar suas crenças, e não seria depois de liberto que iriam eliminá-las. No Rio de Janeiro, eram nas casas das tias que as celebrações clandestinas aconteciam. Lá, difundia-se a cultura africana e incitava, sobretudo, a produção artística que levava em conta elementos étnicos, culturais, que na sociedade eram reprimidos e censurados. As tias eram de descendência baiana, em sua maioria negras. Traziam consigo toda a carga cultural africana obtida através de seus antepassados. A casa continha uma significância simbólica, a liberdade. Ali, os negros eram livres para executar sua cultura, deixando o mundo opressor de lado, para se encontrar com pessoas que comungavam dos mesmos ideais, pensamentos. Uma das casas mais importantes no sentido de resistência cultural da época era a da tia Ciata.
Polca e lundu são ritmos de descendência africana, na época pouco aceitos, como a maioria dos resquícios da cultura negra, mas tolerados de maneira geral pela população. Por isso que eram executados na sala de visitas. Já o samba, também de descendência africana, era altamente rechaçado na sociedade. Sua dança era menos contida. O lugar reservado eram os fundos da casa, o mais longe possível dos ouvidos de quem passava pela rua. No terreiro, aconteciam os batuques e as cerimônias de candomblé, pois, além de ser o espaço mais escondido da casa, o quintal, mantinha-se ali um espaço de terra, daí o nome terreiro, elemento vital nas celebrações religiosas africanas. Na casa das tias, não havia o porquê se diminuir nem abaixar a cabeça, muito menos negar sua personalidade e sua descendência. A cultura africana está muito ligada à religiosidade. Os centros de resistência assumiram não só um papel de terreiro, mas de samba, de socialidade, de danças, de divertimento. Naquele espaço, ideias eram difundidas, pensamentos, modos de vida. Não podemos negar que as casas das tias transformavam o espaço urbano, à medida que toda uma ideologia sociocultural era emanada. E o negro foi se afirmando cada vez mais, seja por meio da dança, da corporalidade, dos instrumentos. Foi no samba que o negro encontrou o seu melhor aliado em direção de sua aceitação cultural. Foi aí que a sociedade passou a comungar a religiosidade do negro, mesmo de forma inconsciente. Entretanto, o samba, por muito tempo, só conseguiu abarcar o público popular, sendo ainda estigmatizado pela elite brasileira. Mas esse povo não buscava a afirmação de sua cultura por parte dos ricos, pois até mesmo a maioria das letras versavam sobre o cotidiano dos negros. O cotidiano simples, dotado de peripécias contra leis, bebidas, traições e muito amor. A elite estava acostumada com músicas clássicas que incitavam a boa educação e as boas maneiras. Dentre as políticas do Estado Novo, era Vargas, encontramos a que visava estabelecer as bases de um Estado genuinamente nacional, o que ocorreria por meio de uma valorização das práticas culturais brasileiras, sobretudo as de origem popular, causando assim uma identificação popular com a nação. Dentre as culturas escolhidas para figurar uma identidade nacional, estavam as práticas afro-brasileiras. Foi a partir dessa época que algumas manifestações foram desestigmatizadas, como a capoeira e o carnaval, sendo que ambos foram modificados. A primeira recebeu o nome de capoeira regional. O segundo só foi aceito com a condição de os sambas enredos tratarem de temas da história oficial brasileira, que não se importa muito com a cultura negra. A Casa das Tias, por longos anos, se constituíram em refúgio e território de resistência e afirmação cultural. A identidade dessa população se manteve viva por meio de diversas representações, muitas vezes artísticas. A arte era tida como meio de supressão ante tanta desigualdade e injustiça. A religiosidade, sem dúvida, auxiliou e incentivou todo esse processo, muitas vezes fundida entre manifestações do sagrado e do profano, e foi no profano que encontrou as bases para transcender seu papel religioso, firmando afinidade com a
constituição cultural brasileira. Saravá, jongueiro velho, que veio pra ensinar que Deus dê proteção pra jongueiro novo, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar. Que Deus dê proteção pra jongueiro novo, pro jongo não se acabar. Saravá, jongueiro velho, que veio pra ensinar que Deus dê proteção pra jongueiro. O ativista do movimento negro, Abdias Nascimento, morreu no dia 23/5/2011. A informação foi confirmada pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Abdias, de 97 anos, estava internado no Hospital dos Servidores no centro do Rio há 2 meses e sofria de diabetes. De acordo com nota enviada pelo hospital, ele teve insuficiência cardíaca na unidade. Ainda segundo o hospital, ele estava internado por complicações cardíacas desde o dia 15 de abril. Axé, Abdias. Que veio pra ensinar que Deus dê proteção pra jongueiro novo, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar.